Como a multinacional Toyota é um dos ícones da produtividade, temos na capa do slide uma foto do protótipo da cidade do futuro, a Toyota Woven, lançado em fevereiro de 2021 e onde todos os ecossistemas estarão conectados, na localidade de Higashi-Fuji, no Japão. Nessa quarta parte do episódio 35, vamos conversar sobre o conceito da produtividade total dos fatores, que representa a eficácia da utilização dos recursos, capital e trabalho para a geração de riqueza. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Voltando à nossa equação de produção de Cobb-Douglas pela modelagem de David Well, nos episódios anteriores conversamos sobre a parte referente ao acúmulo de fatores de produção, o capital físico, o trabalho e o capital humano. Agora, vamos abordar a parte considerada mais importante pelos economistas para a sustentabilidade do crescimento da riqueza e do desenvolvimento dos países, a produtividade total dos fatores. Como comentado, a PTF, ou a produtividade total dos fatores, é a eficácia do uso dos fatores de produção, o capital e o trabalho. A PTF pode ser dividida em dois componentes, a tecnologia e a eficiência. Uma maneira simples de explicar a PTF seria pensar em um profissional formado, por exemplo, um contador, ou seja, o fator trabalho e o capital humano. Representando a tecnologia ou o chamado estado de conhecimento, temos então o computador com um software de Excel. Representando a eficiência ou a efetividade com a qual o ser humano consegue combinar tecnologia e fatores de produção, temos o contador utilizando um computador com planilha de Excel para produzir mais rapidamente e com maior precisão os serviços contábeis. Como já comentado, a tecnologia é o estado de conhecimento. A produção de tecnologia requer que recursos de uma economia, capital e trabalho sejam destinados à pesquisa e desenvolvimento. Porém, um país também pode adquirir e aplicar tecnologia desenvolvida por outros países. Um exemplo, no caso do Brasil, é a Embraer, que fez diversas parcerias tecnológicas com diferentes países e empresas para desenvolvimento de motores, estruturas de aeronaves, aviônicas, para produzir excelentes aviões que competem no mercado internacional. Uma das maneiras de se avaliar e comparar o desenvolvimento de tecnologias e ainda, mais importante, a aplicação prática de uma tecnologia é através de patentes registradas e concedidas. Podemos observar no gráfico do slide com dados da WIPO, World Intellectual Property Organization, o número de patentes concedidas em 2020 por cada país, no próprio país de origem e no exterior. Os líderes disparados são a China, com 485 mil patentes, seguida dos Estados Unidos, com 306 mil patentes, e o Japão, com 280 mil patentes. Temos a Coreia com 151 mil, a Alemanha com 101 mil e muito abaixo a Índia com 13 mil patentes. A participação do Brasil no desenvolvimento e novas aplicações tecnológicas é muito pequena, com aproximadamente apenas 3 mil patentes concedidas em 2020. Comentamos que a parte da PTF referente à eficiência significa a efetividade com a qual o ser humano consegue combinar tecnologia e fatores de produção. Como dizem, uma imagem vale por 1000 palavras. Duas, então, nem se fala. No slide, vemos a operação de recapeamento de uma rua no Brasil. A outra imagem mostra uma operação de recapeamento
realizada na Holanda. Acredito que é óbvio em qual das duas situações se tem o melhor nível de eficiência. Uma maneira de se avaliar e comparar a eficiência da economia de um país é observar seu grau de competitividade. No slide, temos o gráfico produzido com dados para os últimos 5 anos da IMD World Competitiveness Center e que comparam a competitividade de 64 países. O Brasil, a linha preta, segue nas últimas posições na comparação de 64 países. A Índia tem ficado estável na posição 43. O Chile caiu da posição 35 para 43 em 5 anos. A Coreia melhorou e está estável na posição 23. A China está oscilando ao redor da 15ª posição. E os Estados Unidos perdeu posições e está na 10ª posição. Em 2001, pelo ranking da IMD, o primeiro lugar ficou com a Suíça. Então, de maneira simples, a produtividade total dos fatores, basicamente, é o quanto se consegue produzir utilizando os fatores de produção disponíveis, o capital e o trabalho. Nas tirinhas do slide fica fácil de entender. Na tira amarela, 2 trabalhadores, fator trabalho, utilizando 2 máquinas, fator capital, produzem 3 garrafas. Na tira verde, apenas 1 trabalhador, utilizando apenas uma máquina, produz as mesmas 3 garrafas. Então, a produtividade total dos fatores da economia, representada pela tirinha verde, é muito maior do que o da economia ou do país representado pela tirinha amarela. No gráfico do slide, com dados da OCDE, que toma o ano de 1990 como base inicial para a PTF dos países avaliados, vamos observar como se comportou o crescimento dessa variável para cada país ao longo de 27 anos, até 2017. Importante para entender. Note que esse gráfico apresenta cada país comparado com ele mesmo. O Brasil, linha preta, apresenta uma piora significativa da PTF, caindo sua produtividade total em 17%, o que mostra que o país, além de não evoluir, está sofrendo deterioração substancial nesse fundamental fator de desenvolvimento. A economia dos Estados Unidos, a linha azul, apesar de ser gigantesca, continua de forma consistente apresentando o crescimento da sua produtividade, que já era grande. É realmente impressionante. A PTF americana em 2017 é 20% maior do que era em 1990. A China, a linha vermelha, apresenta um enorme crescimento na sua PTF, que em 2017 é quase 70% maior do que era em 1990. Porém, é sempre bom enfatizar que essa comparação é com ela própria. A China tem um valor absoluto, um nível de produtividade total de fatores muito baixo, menor até que o do Brasil. Calma, vamos explicar isso nos próximos slides. Como visto pela equação da produção, o PIB de um país pode crescer pelo aumento do acúmulo dos recursos utilizados, o capital e o trabalho, ou pelo aumento da PTF, que é a eficácia da utilização dos recursos. No caso da China, o crescimento do seu PIB é bastante explicado por 2 fatores. Primeiro, pelo aumento significativo na força de trabalho utilizada, isto é, uma enorme quantidade da população economicamente ativa, que migrou nas últimas décadas das áreas rurais e veio para as cidades trabalhar nas indústrias. O segundo fator de crescimento do PIB chinês é a enorme quantidade de capital físico investido em megaprojetos de infraestrutura, que chega a representar 40% do PIB. Como já apresentado no vídeo sobre capital físico, precisamos observar que muitos desses investimentos, apesar de contarem no cálculo do PIB, são investimentos improdutivos e não sustentáveis,
como, por exemplo, as cidades fantasmas. Portanto, a produtividade total dos fatores da China ou a eficácia da utilização dos recursos, apesar de ter aumentado, ainda é muito baixa quando comparada com outras economias. Podemos observar bem isso no gráfico do slide com dados da PwT, a Penn-World Tables, de 2000 a 2019. O gráfico apresenta o nível de produtividade total dos fatores de cada país comparado com o nível da PTF dos Estados Unidos, que é estabelecido como 1. Então, a China, a linha vermelha, como comentamos, apesar de apresentar um certo crescimento da sua produtividade total dos fatores em relação à PTF americana, ainda é muito baixa. Em 2000, a PTF da China era apenas de 33% da americana. E em 2020, apesar de ter crescido, representa tão somente 40% da PTF americana. O Chile, linha laranja, se apresenta estável a um nível de 75% da PTF americana. Isto é, apesar do Chile não ter tantos recursos como capital e trabalho, o país tem um alto nível de eficácia na utilização dos recursos. A Coreia, linha roxa, apresenta uma PTF na ordem de 65% da PTF americana. O nível da PTF do Brasil, a linha preta, apresenta um quadro de estagnação em torno de 60% da PTF americana. Na realidade, a PTF brasileira está estagnada desde a década de 80, ou seja, há 40 anos. E pior, caindo nos últimos 5 anos relativamente mais de 15%, ficando em torno de 50% da PTF americana, ou seja, a metade da produtividade dos Estados Unidos. As oligarquias políticas e econômicas que dominam o Brasil resistem e criam barreiras à possibilidade de serem realizadas as reformas necessárias ao futuro da sociedade, mantendo o país ancorado ao subdesenvolvimento social e econômico. Chegamos ao final desse episódio, onde abordamos a importância do nível e da taxa de crescimento da produtividade para o desenvolvimento e a riqueza dos países. Porém, a nossa pergunta inicial ainda persiste. Mas quais são as razões que levam e que conduzem um determinado país a ser mais produtivo do que os outros? Qual será o possível ou os possíveis fatores fundamentais que determinam a condição para a prosperidade ou não das nações? No próximo episódio 36, vamos conversar sobre a relação entre as instituições políticas e sociais de uma nação e o desenvolvimento e a riqueza. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.